Boa noite a todos. Estejamos todos bem-vindos. Mais uma noite de reflexões, né? O Manassés já me apresentou. Eu sou a Cibele, sou trabalhadora da casa, um Kardec, mas me sinto muito mais recebedora do que trabalhadora. Essa casa que tanto nos acolhe, né? Tanto a casa física como a casa em si, o símbolo que ela representa, é algo que comentamos inclusive hoje na organização infantil, que a igreja, o centro espírita, o templo, ele tem que ser nos nossos corações, nas nossas intenções de estarmos conectados com Deus, com Jesus, o nosso mestre, né? E então, para hoje, nós vamos conversar um pouco sobre um tema muito importante, um tema importantíssimo, poderíamos dizer, de extrema necessidade para a nossa sociedade como um todo, que é a prevenção do suicídio, o bem-estar emocional, mental, psicológico, porque sem esse bem-estar nós não conseguimos desenvolver nada de que necessitamos. O nosso título, né, Jesus e a valorização da vida, ele vai sendo permeado por alguns pontos que vamos colocar, né? Alguns pontos importantes na questão não só de suicídio, mas na compreensão da nossa casa mental, que quando ela adoece, nós podemos nos desesperar, podemos nos deixar levar pela desarmonia desse aspecto, né? Pela desarmonia interna das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e ficarmos um pouco bagunçados, no sentido extremo até de querermos atentar contra a nossa própria vida. Então, Jesus nunca falou em prevenção do suicídio diretamente com essas palavras, mas nós vamos encontrar na sua mensagem grande amparo para nos subsidiar, para nos sustentar diante dessas dificuldades. E antes de nós entrarmos, propriamente dito, nessa temática, nós vamos prestar atenção numa pequena música, que fala de que vale a pena viver. E aí depois, a partir dessa música, nós vamos desenvolver o nosso tema, essa paciência e atenção de todos para essa música.
Então, nós agradecemos aí a paciência de todos em prestar atenção nessa mensagem em forma de música, que vai permear um pouco das nossas reflexões, né? Acabei de lembrar que não era para mim estar aqui hoje, era para mim estar na última quinta-feira do mês, mas quis Deus, né, que eu estivesse hoje, porque hoje, exatamente no dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, acho que esse problema de agenda que o Manassés mencionou no início, ele é um problema nosso, mas não dos nossos mentores espirituais. Para eles, isso já estava bem agendado. E estamos aqui hoje, né, acho que não me recordo, sempre no mês de setembro eu trago esse tema para nós, na Kardec, mas não me recordo de nenhuma outra vez ter caído a quinta-feira, exatamente no dia 10. Então, fico feliz de estarmos no dia exato aí que se fala. Embora que nós trabalhamos pela valorização da vida e na prevenção do suicídio todos os dias do ano, 24 horas por dia, 7 dias da semana, de setembro a setembro e de janeiro a janeiro. Particularmente eu, além de trabalhar como cidadão, trabalho profissionalmente com isso. Então, para nós é muito importante lembrarmos que fazemos isso o ano todo. Mas a questão de ter uma data, ela muda alguma coisa? Ela muda, porque aí são muitas pessoas falando ao mesmo tempo desse tema. Muitos corações receptivos a esse tema. Humberto de Campos narra em uma de suas crônicas, né, que a espiritualidade superior se aproveita do momento em que a humanidade encarnada está mais receptiva a certos temas para sensibilizar, para tocar os nossos corações sobre isso, em todas as áreas, né? Ele relata eventos, por exemplo, como Páscoa, Natal, em que as pessoas estão mais predispostas, mais abertas para a fé, existe um trabalho mais intenso nessa área. Não haveria de ser diferente com essas diversas campanhas que nós trabalhamos, né? Então, o mês de setembro, ele tem outras cores também, além do amarelo, né? Mas hoje nós vamos falar do amarelo, que é a valorização da vida, tem um motivo de ser, né? Surgiu entre jovens, né? Diz a história, né? Entre jovens americanos que após perderem um amigo para o suicídio, no seu funeral entregaram fitas amarelas aos presentes e a história começou a se espalhar e virou um símbolo da luta contra o suicídio, o cuidado da vida, cuidarmos uns dos outros, estarmos atentos a quem está ao nosso lado. E nesse ponto, né, é importante nós entendermos o que leva uma pessoa ao suicídio. Nós vamos apresentar algumas imagens aqui, né, que vão mostrar situações da nossa tela mental, vão mostrar citações aí de fatores de risco, fatores de proteção, mas o que realmente leva uma pessoa ao suicídio é um contexto de fatores internos, é um contexto de fatores externos também, né, internos na questão da biologia da pessoa, na questão química cerebral da pessoa, principalmente na questão também do espírito, né? Não é só uma tristezinha, não é porque perdeu alguma coisa, é um conjunto de fatores interligados que podem levar a isso, né? E esse conjunto de fatores, ele não está nessa primeira imagem que nós temos aqui.
Aqui nós temos, né, que o suicídio é uma ilusão, porque o espírito permanece vivo, sofrendo todas as dores em muito mais intensidade pelos relatos que nós temos, né, na literatura espírita. Então, o suicídio é uma ilusão e não vai resolver o problema da pessoa. Pelo contrário, então, que devemos procurar ajuda. Né? Essa primeira imagem, ela nos diz isso. E a imagem que fala dos fatores, ela está bem com esse título aí. Está um pouquinho mais para frente. Lá no número 5. Esse aí mesmo, obrigado, Manassés. São vários fatores, né? Então, como a gente estava comentando, né? Essa é uma imagem que eu copiei, né? Da Associação Médico Espírita Brasileira, mas que é o que nós trabalhamos dentro da saúde mental, são esses fatores. O ser humano, então, ele está no centro e ele encontra influência de fatores biológicos, como a nossa resposta ao estresse, como é que nós lidamos as dificuldades, as frustrações, aquilo que não sai de acordo com o que nós queremos, os nossos problemas do dia a dia, de toda a ordem. Né? São esses fatores biológicos, eles estão permeados também pelos fatores genéticos, às vezes é a forma como a gente nasce. O local onde a gente nasce, que vai ser um fator ambiental, os fatores psicológicos, né, a nossa personalidade, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. E tem um ponto interessante dentro desse aspecto, que a única coisa que não tem interferência, que nós não podemos alterar nesse processo todo enquanto encarnados, né, são os fatores genéticos. Eu não posso mudar se eu nasci alta, magra até que posso, né? Se eu nasci alta, se eu nasci de olho claro, de olho escuro, eu posso até maquiar isso, mas eu não posso mudar esses fatores genéticos. E algumas pessoas, aqui apontado como fatores neurotróficos, né, os neurológicos, os fatores biológicos, algumas pessoas nascem com predisposição para alguns transtornos mentais, assim como nascem com predisposição para transtornos do coração, para doenças congênitas renais, para deficiências físicas. Podem existir propensões genéticas lá na programação reencarnatória para problemas mentais. Nós vemos isso na literatura espírita, principalmente trazido pelo André Luiz. O Emmanuel traz para nós também no livro Pensamento e Vida, que a mente é o espelho da vida, que a mente é a sede do espírito, então ela é uma estrutura orgânica que pode estar suscetível a adoecer. Então, os fatores genéticos nós não podemos mudar. Eles influenciam cerca de uns 10% aí na nossa vida, mas todos os outros nós podemos mudar. Porque se nós observarmos resposta ao estresse, nós podemos aprender a responder diferente. Os fatores neurológicos, nós podemos ou tomar um medicamento ou aprender alguma técnica alternativa de relaxamento para voltar a produzir substâncias de bem-estar no nosso cérebro. Os fatores ambientais, que é a nossa alimentação, envolvimento ou não com o alcoolismo, um grande fator de risco para o suicídio é o uso de álcool ou outras drogas, isso pode ser mudado. E fatores ritmos biológicos nós também podemos mudar aprendendo atividades físicas, melhorando a nossa qualidade do sono, entre outros pontos. Então, dentro de todos esses conjuntos, nós temos, na sequência, lá no número 6, Manassés, traz para nós, por favor. Isso aí, obrigada. Nós temos fatores de proteção também. Aqueles de antes são os fatores de risco. E os fatores de proteção quais que são? Olha só que legal. Acesso ao serviço e cuidado de saúde mental, por isso a importância
importância de ter a campanha, das pessoas saberem aonde procurar ajuda, das pessoas saberem que podem e devem procurar ajuda, que há tratamento para isso. Uma autoestima elevada, então se eu mudar alguns aspectos do meu ritmo de vida, da minha forma de me relacionar com as pessoas, a autoimagem, a percepção que eu tenho de mim mesmo, que é a autoestima, ela pode ficar elevada se estiver tudo bem, ou ela pode ficar rebaixada se eu não tenho uma imagem boa de mim mesmo. Se eu trabalho lá nos meus relacionamentos pessoais, interpessoais, com muita culpa, com muita pressão, ou com muita ira, com muita necessidade de domínio, eu vou estar sempre me envolvendo em situações que vão fazer eu me manter culpado, eu me manter em desarmonia, como se eu não me sentisse suficientemente amado também, que é um fator de risco, porque nós vamos ver aqui que um dos fatores de proteção são laços sociais bem estabelecidos e suporte familiar. Então, nós precisamos fazer a nossa higiene mental, precisamos fazer o nosso trabalho conosco mesmos, de nos relacionarmos bem, primeiro dentro de nós e depois com o outro, para que nós possamos viver de forma adequada a nossa espiritualidade, que é um ponto muito importante também de proteção. Esses dados vocês podem observar, eles não são da doutrina espírita, eles são da Associação Brasileira de Psiquiatria, embasado em cerca de umas centenas de pesquisas que foram realizadas em todo o Brasil e em todo o mundo sobre esse tema. São, inclusive, as maiores referências sobre isso nos mostram que a pessoa ter uma religião não é estar dentro de uma igreja, mas ou de um templo, ou de um centro espírita. Ter uma religião, estar envolvido espiritualmente com algo, é um fator de proteção. Não quer dizer que a pessoa nunca vai pensar nisso. E também um grande fator de suporte para a reabilitação, a recuperação daqueles que porventura tenham atentado contra a vida, né? Nós temos também, junto com essa imagem, uma outra aqui do ladinho, que nos mostra alguns dados estatísticos, né? Alguns dados interessantes aqui, ó. O primeiro deles é que 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos. Porque o que nós observamos também dentro desses aspectos, dessas pesquisas todas? Que todas as pessoas que cometeram suicídio ou que fizeram uma tentativa de suicídio, elas consultaram o médico pelo menos um mês antes. Elas falaram para alguém algo que a pessoa, é claro que na hora não percebeu, senão teria cuidado, né? Elas deram uma mensagem de que fariam isso. Então, 90% desses suicídios poderiam ser prevenidos, evitados. 96,8% desses casos estão ligados a transtornos psicológicos, né? A depressão é o transtorno mental que mais impacta para a pessoa atentar contra a própria vida, seguido de a dependência química de qualquer tipo de substância, né? E o transtorno bipolar de humor está em terceiro. Aí depois nós temos as psicoses, né? A esquizofrenia e outras psicóticas. Então, ao contrário do que muita gente pode pensar, o suicida ele não está totalmente alienado, não está, vamos dizer assim, delirando, como na psicose, né? Essa é a diferença de uma síndrome psicótica, como esquizofrenia, tem um delírio e tal. O suicida, ele tem momentos de forte lucidez, e é por isso que dói tanto viver. É por isso que dói tanto existir, porque a sua realidade é
é muito dolorosa para si mesmo. Então, ele não consegue transpor essa linha naquele momento, e muitas vezes na intenção de ajudar, nós nos colocamos e digo, muda de ideia, não pense assim, isso vai passar. Isso não vai passar se não for bem cuidado e bem entendido, porque pode ser que a pessoa não tenha mais forças físicas para lutar com isso, não só emocionais, não só espirituais, forças físicas. Vamos nos lembrar que há fatores biológicos que interferem nisso. Um outro dado que nós temos aqui epidemiológico, né, que temos uma morte por suicídio a cada 40 segundos, né, e que a cada morte, outras 25 pessoas tentaram se suicidar. 800 mil mortes por suicídio a cada ano no mundo, geralmente entre os mais jovens, e eu sinto muita dor no coração em dizer isso, mas as crianças, crianças de 9, 10 anos estão apresentando esses sinais, e quando eu digo isso, para mim não são apenas estatísticas, eu tenho rostos na minha frente quando eu lembro disso. Então, é triste a gente perceber isso, perceber o que nós estamos fazendo, né? E esses dados eu acho interessantes, porque o Kardec, na obra Obras Póstumas, né, os relatos, os manuscritos dele, ele deixou apontado já que isso ia ser um sinal, né, da regeneração do planeta, né? Que esses cataclismas morais, sociais, emocionais já seriam sinais de que as coisas estariam acontecendo. Então, esse é um livro de lá de 1860 e alguma coisa, que eu não me recordo agora, me desculpem, né? Mas que o Kardec escreveu o seguinte, parece que eu estou lendo um artigo científico de saúde mental que recente, que diz o seguinte, não, mas você não precisa tirar a apresentação, eu quero que você deixe ela aí, porque o que eu vou ler aqui foi escrito em 1860 e alguma coisa, e são os dados que nós temos aqui, esses dados epidemiológicos aqui. Como se a destruição não caminhasse bastante rápida, ver-se-ão suicídios se multiplicarem numa proporção inaudita até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido um maior número de homens que serão antes da morte riscados do número dos vivos. Estão aí os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que sejam em nada derrogadas as leis da natureza. Então, quando eu li isso, faz alguns anos que eu li, esses números estavam começando a ficar cada vez mais assustadores. Nós temos na imagem 4 algo que nos mostra isso. Essa aí mesmo, obrigada. Que foi feita uma previsão que em 2030 a depressão seria a doença de maior prevalência no mundo. E esse índice já foi ultrapassado até, não é que foi alcançado. Ele foi ultrapassado em 2010. E ao longo de suas vidas, 15 a 17% das pessoas desenvolverão um quadro de depressão. Essa frase que o Kardec coloca aqui, tudo isso, aí estão verdadeiros sinais dos tempos em pessoas, aqui, tá aqui, homens que antes da morte são riscados dos números dos vivos. Há pessoas acometidas pela depressão que elas estão sobrevivendo, elas respiram, elas comem, elas andam, elas trabalham, mas elas não vivem, não usufruem da vida, não sentem alegria, e não pense que não é porque não querem. Eu ouço isso dezenas de vezes por dia. É o que a pessoa mais quer. Não é porque ela não se esforça,
não é porque ela não acredita em Deus. Às vezes eu vejo senhoras de idade já, podiam ser minhas avós, dizendo disso. Eu rezo todo dia para Nossa Senhora, para ela tirar esse peso de mim, mas eu não consigo. Eu me esforço. E aí a pessoa entra naqueles fatores emocionais de reação ao estresse e potencializa por si só esse sintoma. E pode ser um grande fator de risco se não tiver os fatores de proteção muito bem alinhados. Vamos repetir os fatores de proteção: acesso aos cuidados de saúde mental, autoestima elevada, laços sociais bem estabelecidos, espiritualidade e suporte familiar. Então, às vezes, naquela ânsia de querer ajudar a pessoa, a gente fala, você não se esforça, você não se ajuda, saia disso, é chato ficar perto dessa pessoa, tem uma energia baixa. Não discordo de nada, mas considero que se está triste para você, ou para mim, que estamos do lado da pessoa, sentir essa vibração interna que emana dela, vamos imaginar o que é estar dentro daquele corpo, sentindo tudo aquilo. Porque agora eu quero a imagem de número 2, Manassés. Por favor. Essa aí, muito bem. Estar dentro da pessoa quer dizer o quê? Essa aqui é uma imagem ampliada e muito mesmo, né? De uma conexão dos nossos neurônios. Eu acho lindo porque tem essa luz mesmo, sabe? Se a gente colocar uma lâmpada lá, ela acende. E é muito bonito mesmo. É o que acontece lá dentro da nossa cabecinha quando nós pensamos, sentimos, comemos, andamos, dormimos, vivemos. Tudo, exatamente tudo que nós fazemos gera esses pontinhos de luz aí que nós estamos vendo, que se chama sinapse. É uma comunicação entre neurônios. O espírito dá a mensagem do que ele quer através da mente, e a mente impulsiona o cérebro biológico para que isso aconteça. O André Luiz narra isso de uma forma bastante didática, descritiva e com termos técnicos bastante complicados, eu diria, que eu não vou usar, porque eu não domino esses termos técnicos de neuroanatomia, do que acontece nesse processo. O espírito manifesta a sua vontade, manifesta o seu desejo, o seu sentimento mais profundo. Estamos falando daquelas coisas que muitas vezes temos vergonha de dizer para nós mesmos que sentimos e pensamos. Estamos falando daquilo que não precisamos pensar, ninguém precisa mandar o seu coração bater, ninguém precisa mandar o seu estômago funcionar. Andar, caminhar são automatismos já. Tudo isso o espírito dá a ordem de comando, para a mente, que vai, através ali dos seus mecanismos, entrar em conexão com o nosso cérebro biológico e produzir reações neuroquímicas. Por que neuroquímicas? Porque tem a ver com esse impulso nervoso, elétrico, e com a química do que está lá dentro do nosso cérebro. Então, o que nós comemos se transforma em energia para nós, que vão ser transformados em substâncias químicas, para que possam atuar, se combinar e nos dar disposição para vivermos. O que acontece quando a pessoa ela está com depressão? Por favor, Manassés, a imagem 3. Quando a pessoa está com depressão, nós vamos ver aí que tem um neurôniozinho que está escrito deprimido. Tá bonitinho aí, que está normal, que é aquele feixe de luz que nós vimos na outra imagem. Quando ele está deprimido, faltam aqueles pontinhos de luz, faltam aquelas substâncias que vão fazer o carro, o veículo neurológico andar. Mas se o veículo neurológico não andar, o resto também não anda, porque é ele que dá a ordem. É como se o motor do carro falhar.
Então, a gente começa a perceber uma situação interessante aqui. Esse neurônio que se diz aí deprimido, ele está com falta de substâncias, mas todo o corpo deprime, porque começa a faltar também energia vital em todo o organismo. Existem neurônios em todo o corpo, senão a gente não conseguiria movimentá-lo, através do esquema de estímulo e de resposta. O cérebro não consegue dar essa resposta, o espírito vai se retraindo lá para dentro dele, né? Nós diríamos na psicologia, há uma morte psíquica, e essa morte psíquica faz com que o corpo vá morrendo aos poucos, definhando por dentro. E eu acho interessante também nós observarmos o que acontece com o terceiro neurônio apresentado aqui, que é um neurônio que está durante o tratamento, ele está sendo tratado com uma medicação antidepressiva. A medicação antidepressiva não fez aumentar nenhuma dessas bolinhas de luz aí. O neurônio continua o mesmo, porém há fatores que se modificam aí. A substância passa pelo neurônio, vai fazer com que ele desenvolva o seu trabalho, suprindo essa falha, como se a pessoa estivesse com anemia e fosse lá fazer uma reposição de ferro. Né? Então, a depressão é como se fosse uma grande anemia daquilo que nós chamamos de neurotransmissores do bem-estar, uma grande família aí que vamos chamar de endorfinas. E no neurônio deprimido, a gente não vê isso. A partir disso, a pessoa consegue estabelecer uma minimamente, né, ela consegue perceber de novo o que ela está pensando, os pensamentos não ficam só passando por ela fica melhor disposta, pode voltar a dormir bem se não estava dormindo, um choro descontrolado, porque é um descontrole grande das emoções também pode ser amenizado, né, considerando aqui, né, que a depressão tem diversas formas de se manifestar. Mas vamos tomar por essa linha de base esse exemplo, né? A pessoa que estivesse apresentando esse sintoma. Então, biologicamente, essa pessoa está mais ou menos equilibrada e ela consegue, então, trabalhar os aspectos emocionais, psicológicos, comportamentais e causar algumas mudanças, algumas disposições no ânimo e na vontade do espírito, porque sempre quem está doente é o espírito. Se não acontecer essa mudança, a pessoa não vai melhorar. Então não vamos medicá-la. Óbvio que não, nós vamos medicá-la para amenizar o seu sofrimento. E aí, medicada, ela tem mais chances, então, de que o seu cérebro físico comece a armazenar novamente essas substâncias. Porque se já está em falta e tem que usar em dobro, sem uma reposição que equilibre esse déficit, será difícil a pessoa harmonizar-se novamente. E então, isso é para ilustrar um pouquinho o que acontece dentro de nós quando nós adoecemos mentalmente. Esse é um esquema da depressão. Esse também eu copiei de um trabalho, de um estudo de psicofarmacologia, né, de psicofármacos, né, antidepressivos, não é da área da psicologia, é da farmácia, mas que eu me baseio bastante para trabalhar nessas questões, porque a gente tem que ajudar o cérebro a voltar a trabalhar, considerando aí o efeito que a medicação causa na pessoa, né? Então, nós observamos que a doutrina espírita, ela nos abre muito a visão sobre esse aspecto, no sentido de que nós sabemos e reconhecemos que não é só essa questão biológica, mas que nós temos um corpo. Nós somos espírito e temos um corpo. Precisamos cuidar desse corpo. Se nós não cuidarmos desse corpo, o espírito não manifesta tudo aquilo que necessita, tudo aquilo que pode. E aí ele adoece, porque ele fica em falha com as leis divinas, que é a lei divina de amor, de justiça e de caridade, de fraternidade, de solidariedade.
Então, a gente faz parte desse movimento todo, a gente faz parte desse processo de criação. E quando o espírito não cria, quando ele fica embotadinho, fechadinho em si mesmo, ele está doente. E vai se manifestar em várias formas. Uma delas é o objeto do nosso estudo hoje aqui, a doença mental, hoje na estação da depressão. Para nós podermos tirar essas imagens aqui, eu gostaria da imagem número 7 aqui, para a gente poder fechar esses slides todos aí, que está terminando o nosso tempo. Ficou muito pequenininho aqui, mas o que nós temos aqui? Eu já vou dizer que depois de terminar a palestra, essa é uma imagem que eu vou compartilhar aqui no nosso perfil do Face, do que dizer e o que não dizer para uma pessoa que se encontra em situação de risco de suicídio. Tentativa de suicídio, risco iminente de suicídio é emergência, a pessoa tem que ser levada para o serviço de emergência. O serviço de emergência é serviço hospitalar, é a unidade de pronto atendimento popular UPA, ou a gente chama o SAMU, que vai ter o médico ali para fazer esse socorro de emergência para a pessoa. É uma emergência por conta de todos aqueles fatores que nós observamos nessas imagens, né? E é importante a gente se colocar à disposição da pessoa para ouvir, para cuidar, estar atento com o que ela está, né? Ter certeza que ela não vai ficar sozinha enquanto está nesse nível, que ela não vai ter acesso a meios que possam provocar a própria morte, colocar em risco, né? Se tiver arma de fogo, tem que ser retirado, entre outras coisas, né? Meios, né, que ela possa se ferir. Devemos cuidar também para que ela receba essa ajuda, né? Se for uma pessoa próxima, nós temos a obrigação de levá-la ao serviço de apoio. Ela não vai querer ir, não, ela não vai querer ir. E eu posso afirmar para vocês que muitas vezes eu estive junto de filhos, mães, esposas, agindo contra a vontade da pessoa para ampará-lo. Nós temos aqui, nessa imagem também, alguns locais de apoio, né, onde a pessoa pode buscar ajuda e serviços de saúde disponíveis na cidade de Videira. Cada cidade tem as suas unidades, os seus pontos de acolhimento. Aqui nós temos na cidade de Videira esses pontos todos aí. Podemos chamar, se não sabemos a quem chamar, a polícia militar, que sabe qual é o protocolo de encaminhar essa pessoa para receber ajuda médica onde ela necessitar. Porque às vezes nós vamos ter que agir contra a vontade da pessoa. Então nós vamos ter que segurá-la, não para machucá-la, mas para protegê-la. Então podemos ter que acionar esse tipo de ajuda. E nós temos o Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade nacional que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, Ano Novo, Natal. Temos voluntários de plantão para acolher as pessoas, ouvir as suas angústias, os seus sofrimentos, caso até orientá-la a procurar um serviço de saúde. Agora sim nós podemos sair dessas apresentações todas e pensar um pouquinho tudo aí. Por que será que a Cibele colocou o título, né, de Jesus e valorização da vida, e ela ficou aí quase uma hora falando de depressão, falando de funcionamento neurológico, falando de proteção, fator de risco, acolhimento à tentativa de suicídio, tratamento, cuidado da saúde mental, cuidado da pessoa em risco de suicídio. Por que será que a Cibele deu um título do qual ela não falou? A pergunta não é essa. Será realmente que ela não falou? Jesus, profundamente conhecedor da alma, quando se comunica com quem quer que seja,
olha para o ser que está diante de si em sua totalidade. Não é para aquela personalidade que está encarnada ali no tempo e no espaço. É para o espírito imortal. É porque este é o nosso ponto. Hoje eu estou encarnada no Brasil, em Santa Catarina, numa cidade pequena, de interior, atendo por um nome que meus pais me deram. Tenho uma suspeita de que fui eu que pedi para ser chamada assim, mas isso só vou descobrir quando eu desencarnar e for olhar lá meu programa reencarnatório. Eu estou mãe de uma pessoa, eu estou exercendo profissionalmente a psicologia, eu não sou. Essa não é a totalidade da vida. E é isso que Jesus vem nos mostrar. Nós, muito mais do que isso, nós somos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos todos criados simples e ignorantes, nos ensina a doutrina espírita, mas destinados à perfeição, à perfectibilidade, né? Destinados à felicidade. E quando nos afastamos desse nosso destino, com as nossas atitudes pouco fraternas e muito egoístas, adoecemos, sofremos, não como um castigo de Deus, mas como uma consequência, porque ninguém gosta de sentir dor. E não é para gostar, não é bom sentir dor. Nós vamos querer eliminar a dor. E vamos testar e tentar de várias formas eliminar essa dor. Até que um dia, encarnação após encarnação, vamos nos abrir, porque não basta fugir da dor. Precisamos trabalhar a raiz dessa dor. E a raiz é todo o nosso egoísmo, é toda a nossa vaidade. E vamos trabalhando um pouquinho de cada vez, fazendo aquilo que podemos, até que milênios após milênios, vamos atingir o nosso destino. Como disse Jesus, que brilhe a vossa luz, porque vós sois deuses. Tudo aquilo que eu faço, vocês também podem fazer, e muito mais. Então, se Jesus, que comanda esse planeta, comandou centenas de milhares de médicos, farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, entre tantos outros, comandou na espiritualidade e também aqui enquanto encarnados, para que desenvolvessem pesquisas, para que chegassem a remédios antidepressivos, remédios antipsicóticos, formas de atenção psicossocial, formas de atenção humanizada para diminuir, amenizar esse sofrimento que a doença mental traz. Por que que nós não vamos fazer a nossa parte e usufruir de todos esses benefícios? Por que que nós vamos achar que não precisamos, que não devemos? Porque o único doente que eu ouço dizer que não precisa de remédio é o doente mental. Me soa estranho isso. Muito estranho. Eu não vejo uma pessoa que tem problema de hipertensão arterial, por exemplo, dizer que ela não precisa tomar a sua medicação para regular a pressão sanguínea. Eu não vejo uma pessoa que tem uma disfunção renal dizer que ela não vai tomar o remedinho dela que vai fazer o filtro dos seus líquidos, dos seus resíduos. Também não vejo isso em outras áreas. Mas eu vejo, ouço e acompanho muito. Você dizer, não, isso aí é coisa da tua cabeça, tira isso daí que não precisa. Já está instalado a necessidade de reequilibrar.
também, com esse ponto, nós observamos uma situação no outro extremo. Nos esquecemos de que não são apenas aspectos biológicos e ficamos apenas nessa medicação, sem o movimento para que o espírito possa se expressar. E vamos estar estagnados. Não vejo nada contra, a não ser que a pessoa não vai conseguir sair deste sofrimento, dessa angústia. É porque vai só amenizar os sintomas biológicos, mas como quem está doente é o espírito, há a necessidade de um tratamento efetivo, integrado para todos os seus aspectos, biológicos, sociais, psicológicos e espirituais, em conjunto. Então, nesse ponto, Jesus é o nosso grande doador de vida. É ele que disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que quiser ao meu Pai ter aqui por mim. Se nós olharmos com esse aspecto, vamos ser um pouco mais empáticos com os nossos irmãos, mães, pais, avós, tios, amigos, que passam por esses sofrimentos. Vamos entender que nós também não estamos livres disso, assim como ninguém está livre de se gripar. E vamos entender que não há mal que dure para sempre. Né? O Kardec assinala na Organização do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é sobre os bem-aventurados os aflitos, vai falar das causas das nossas dores. Às vezes são causas anteriores. Nascemos com uma predisposição genética, neuroquímica, à depressão por culpas que carregamos. E precisamos sentir isso. Não nos entregar a ela e viver de forma amargurada, mas precisamos aprender a sentir aquilo que está em nós, reconhecer, identificar, para que possamos colocar luz nisso e melhorar. Então, agradeço a paciência de todos, já estou extrapolando o horário combinado. Peço desculpas se alguma coisa não ficou bem clara e coloco a total e inteira disposição a responder qualquer ponto que não ficou claro da fala. Pode deixar a perguntinha aí nos comentários que eu respondo depois, em particular, para quem quiser colocar alguma perguntinha, algum ponto. Nossa, velho, isso aí você não falou bem, não ficou compreensível, você se perdeu aí. Podem ficar bem à vontade, que eu responderei o que estiver ao meu alcance. E o que não estiver, procuraremos juntos. Desejo do fundo do meu coração que todos nós possamos reconhecer, identificar os sentimentos que estão em nós, sem exigir de nós perfeição que nós não temos. Jesus nunca exigiu isso de ninguém. Não exigiu isso de Judas, não exigiu isso de Pedro, não exigiu isso de Paulo, não exigiu isso de Maria, de Magdala, não exigiu isso nem do Públio Lentulus. Ele permitiu lá o nosso Emmanuel, que era um grande senador, orgulhoso, ele convidou e deixou que ele seguisse o seu caminho adiante. Demorou bastante para que esse espírito percebesse a sua necessidade de evolução. Então, se Jesus faz isso, quem é que somos nós para julgar qualquer coisa e exigir que a pessoa se mexa antes do seu tempo? Cada um está vivendo a sua experiência, no seu tempo, no seu ritmo, e não sabemos se aquele processo dolorosíssimo que ela vive não é algo do qual ela vai renascer muito melhor, se não nessa, em próxima encarnação. Agora, é claro, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o suicídio. É porque os suicidas sofrem bastante no mundo espiritual. Mas esse não é o objetivo da nossa fala de hoje. A nossa fala de hoje é para cuidar dos encarnados. Já fazemos bastante cuidando disso, né? Agradecemos então mais uma vez a paciência de todos.
elevamos os nossos pensamentos e convidamos todos à prece. Convidamos todos a buscar, no fundo de seus corações, seus melhores sentimentos, os melhores fluidos, o melhor desejo de amar e cuidar. E colocarmos à disposição dos nossos benfeitores espirituais os fluidos, as vibrações desse nosso desejo de amar, de cuidar e de servir, para que os benfeitores, amigos, em nome de Jesus, transportem esses fluidos a todos os que necessitam de amparo, de cuidado, que sofrem de males físicos, emocionais, espirituais, em especial no dia de hoje, já que tanto mencionamos nossos irmãos, nossos amigos, que sofrem com intenções suicidas, bem como todos os seus familiares, todos os familiares sobreviventes que perderam alguém para o suicídio, todos os profissionais que cuidam e acolhem esses nossos irmãos, e que esse nosso fluido de amor chegue até eles, ou a cada um de nós, dependendo da nossa necessidade, em forma de carinhoso abraço espiritual, colocando-nos em contato com o amor que existe dentro de nós. E mesmo que seja por uma fração de segundo, possamos nos lembrar desses nossos irmãos que sofrem, lembrar, sentir, perceber que existe vida, existe amor além da dor. Abençoa Jesus a todos nós, dando-nos a coragem para que façamos aquilo de que é necessário ser feito. Muita gratidão, querido Mestre, por nos acolher na sua seara de trabalho. Que assim seja.